Qual era a ideia do Derrite originalmente? A ideia do Derrite era pegar e dizer que a Polícia Federal só podia aparecer em investigação envolvendo criminalidade urbana acaso o governador pedisse. Agora o Derrite está amenizando, está dizendo que a Polícia Federal precisa informar ao governador que está trabalhando numa investigação no estado dele. Eu fico pensando, sabe, Flávia, sabe, PH, aqui no Rio de Janeiro, que de todos os governadores que a gente teve nesse século, com exceção da Benedita e do Castro, a Benedita só ficou 9 meses, né? Com exceção da Benedita e do Castro, todos passaram algum tempo na cadeia. Todos. E no caso do Castro ainda não passou. Não, no caso do Castro... O Brizola também, o vice do Brizola não chegou a ser preso. Não, o Nilo Batista. Nilo Batista. Mas estou falando desse século. Tá, perfeito. O Brizola é em nosso tempo de vida, mas eu não vou nem dizer que eu já era adulto quando o Brizola deixou o governo, porque isso me faz me sentir velho, mas... Tem um problema nesse desenho, né, Flávia Tavares? Senhor governador, gostaria de informá-lo que parece que tem uns desvios aí na área de saúde, tem um hospital que foi montado com uma grana que desapareceu e por isso não tem equipamento no hospital. A gente está começando uma investigação, tá? Mas você sabe que eu acho que tem tem um problema por causa do histórico dos governadores, tem um problema que é meio, assim, é contraintuitivo quando você fala numa investigação que você vai envolver uma cúpula inteira na inteligência a respeito daquela investigação, porque uma boa investigação pressupõe um certo grau de sigilo, né? Imagina se eu não sou uma investigadora, mas né? Eu intuo que sim. E é óbvio que quando você informa um governador, por mais idôneo que ele seja, ele tem um entorno, né? Ele tem assessores, ele tem secretários, ele tem um monte de... Mas o que está na essência disso é essa disputa de tirar do âmbito federal, não é nem do governo federal, é do âmbito federal, muitas prerrogativas que hoje estão sob o governo federal e trazer para os estados. É na contramão da PEC da segurança pública que quer fazer o caminho justamente oposto, que é aumentar a influência, a ingerência e enfim, o alcance das medidas do âmbito federal sobre este assunto. Acontece que quando você trata de crimes que estão nacionalizados, o relatório do Derrite tem essa contradição embutida. Ele quer federalizar esses crimes, então ele quer colocar na lei antiterrorismo, ele quer tornar esses crimes, alguns deles que não eram federais, torná-los federais e, ao mesmo tempo, tirar do governo federal e da Justiça Federal e da Polícia e da Receita a capacidade de produzir investigação sobre eles. O que isso quer dizer? Né? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que quer dizer um crime federal que o governo federal não cuida? É aquela coisa assim... E tem um contrassenso nisso, é que essa palavra terrorismo é uma palavra bacana, né? Ela enche a boca, essa palavra terrorismo. É aquela coisa que é o horror do horror, os terroristas e tal. Não é o guerrilheiro, não é o bandido, não, é um terrorista. Agora, terrorismo é uma coisa bastante específica, né? Sim. Terrorismo você usa a tática de infligir terror à população, deixar as pessoas apavoradas. E eu acho que em algumas regiões aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, é razoável dizer que tanto milícias quanto Comando Vermelho, quanto o terceiro comando deixam as pessoas apavoradas, mas o terrorista tem um objetivo político. A razão pode ser religiosa, a razão pode ser ideológica, a razão pode ser nacionalista, tá? ETA e IRA eram nacionalistas,
Você pega grupos terroristas, o OLP era nacionalista, o Hamas é uma questão de cunho religioso, a Al-Qaeda é uma questão de cunho religioso, mas seu objetivo é político, é conquista de território, expulsar uma determinada região. Tipo, você quer autonomia, você quer mudar a ordem política vigente para favorecer a sua causa, seja ideológica, seja nacionalista, seja religiosa. O Comando Vermelho só quer fazer dinheiro. Ele não tem uma causa política. As milícias querem fazer dinheiro, eles não têm uma causa política. E a lógica de terrorismo ser um crime federal, em essência, passa pelo fato de que é contra a União, é contra a Constituição, é uma coisa contra a ordem política de uma determinada nação. Então, em qualquer lugar do mundo, o crime de terrorismo é federal, ele não é local, ele é um problema federal porque ele está atacando diretamente a ordem criada por uma Constituição de um determinado Estado. Quer dizer, tem uma lógica, não é uma coisa... Claro. Tipo, não é porque alguém lá no Congresso achou, não, aqui no Brasil vai ser federal. Não, em qualquer lugar do mundo é federal por causa disso. Porque é uma ação contra a ordem política vigente de um determinado país. Então tem essa coisa maluca desse discurso, porque eu acho que a impressão que eu tenho às vezes é o seguinte... Eles se empolgaram de vamos chamar de terrorista, entendeu? Para fazer parecer que o crime que nós estamos querendo combater, a esquerda está querendo não combate, é um crime terrível, etc. Então vamos chamar de terrorista. E de repente bateram nesse troço, opa, o que a gente faz agora? Se é o Palácio do Planalto que vai cuidar disso. Então começa... É um Frankenstein que está sendo montado, né? Não, eu acho que tem duas questões aí que envolvem esse problema, né? Quer dizer, a questão da imprecisão, como você bem lembrou, da imprecisão propriamente do que você está chamando do fenômeno, e tem duas questões práticas, né? Uma, que diz respeito a essa questão do terrorismo, é que se você chama o crime organizado de terrorismo, você abre o flanco do país para receber intervenções externas, porque há uma série de acordos internacionais que permitem a ação de alguns países, inclusive leis internas, como as leis americanas, permitem a ação americana em outros países quando se trata de terrorismo que pode eventualmente ameaçar o território americano. Então você cria uma fragilidade expõe o país a uma situação de risco, que é o que está acontecendo hoje, por exemplo, na Colômbia e na Venezuela. Outra é a própria questão da tentativa de retirar a ação autônoma da Polícia Federal. Quando a gente sabe, o Derrite sabe disso, ele não é ingênuo, ele conhece essas informações, e nós conhecemos porque nós lemos notícia, quer dizer que há uma infiltração clara em nível municipal e estadual do crime organizado, seja das milícias, seja do tráfico, né? Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, a gente conhece vários nomes de políticos, inclusive o Brazão foi preso, né, pelo envolvimento na morte da Marielle, mas existem vários políticos estaduais, vereadores, deputados estaduais, que tiveram envolvimento ou foram acusados de envolvimento com a milícia, né? Casos de familiares de milicianos empregados no gabinete da família Bolsonaro, por exemplo, do Flávio, quando era deputado estadual. Ou você aprende a usar a inteligência artificial agora, ou ela vai passar por cima de você. A IA já escreve, pesquisa, analisa dados, monta apresentações, cria imagens, vídeos. Ela já está fazendo o trabalho de muita gente. A questão é, como deixar de ver a IA como uma ameaça e começar a usá-la como sua aliada? Quem souber usar vai ganhar tempo, pensar melhor, criar mais. Vai estar à frente. Quem não souber, vai ficar para trás. O Bootcamp IA Formas de Usar é para quem quer entrar de verdade nessa nova fase. Um curso intensivo com aulas teóricas e práticas, encontros ao vivo com os professores e workshops de criação. Aqui você aprende a usar IA para pensar, produzir, criar e resolver problemas de verdade que você já tem. Do texto à imagem, do agente ao vivo. Olha, mão na massa com as ferramentas que estão mudando o jogo. Tudo o que você precisa para começar 2026 atualizado. E hoje, às 19 horas, ao vivo, no YouTube do Meio, tem aula inaugural gratuita. É a sua chance de entender a dinâmica do curso, aprender desde já e ver como a IA pode trabalhar ao seu favor. Você é o meu convidado. Não vai perder essa, né? Te vejo lá.